Alô, alô. Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix e o Telefonemas é essa tentativa aqui de podcast de escuta, né? Por que seria um podcast de escuta? Mas não é mais um podcast de entrevista? Olha, é também, mas a gente tenta fazer aqui te oferecer um momento para você prestar atenção na história do outro, né? Escutar o outro, dar um pause aí na sua rede social, né? No seu celular aí, para tirar um tempo para escutar com atenção outra história e fazer essa trajetória aí de ida e volta, né? Falando, escutando o outro, se ouvir um pouco também, pensar em perguntas, respostas. Eu sempre tenho medo dessa introdução que eu faço, porque ela parece meio coach, assim, mas ela tipo, é o anti-coach também. Ela quer ser revolucionária mesmo, sério. A gente está buscando fazer um novo jornalismo aqui, assim, tentar buscar o jornalismo que a gente acredita. E uma coisa que eu sempre esqueço de falar aqui é que este é um podcast caseiro, né? Por que ele chama Telefonemas? Porque ele começou comigo gravando no celular, com áudio horroroso, mas sempre com convidados geniais. Isso a gente sempre teve. Mas hoje a gente tem um microfone, mais pai e tal, e faz por vídeo. Mas ainda é tipo assim, na frente da garagem da minha casa. Então é o único podcast de garagem do Brasil. Não é feito em estúdio caro, não tem apoio das grandes plataformas de streaming. E toda essa volta que eu tenho para falar que hoje eu tô com a Lulina, que é a mestre brasileira, mestra, né? Não sei como que fala mestre, não sei se tem o A ali, da gravação caseira, né? Essa mulher de Recife tem uma longa carreira aí, vários discos, e que a gente vai conversar sobre música e sobre muito mais hoje aqui. E sobre ser artista dentro de casa, né? Fala, Lulina, tudo bem? Como que Ô, você meu tá? querido, tudo jóia. Muito obrigada, viu, pelo convite para essa conversa. Você falou de escuta, a escuta é revolucionária, assim, ainda mais nesses tempos, né, que ninguém para. Então, achei massa. Você tenta praticar a escuta? Muito, muito. Tento muito. Musical ou em outros sentidos também? Como que você tá? Como tá a sua escuta? Todos os sentidos. Eu acho que você se torna até uma companhia agradável por ter essa Essa atenção ao outro, né? habilidade. Ah, Exatamente. É só ficar quieto e ouvir. Isso é tão bom e é raro, né, hoje em dia. é raro. A pergunta que eu separei pra gente começar era meio até fora disso, mas acho que talvez tenha a ver com escuta também, que é prestar atenção no outro, né? Recentemente você participou de uma coisa que eu achei muito legal, que foi ler textos do Caetano em voz alta, né? Quando o Caetano fez 80 anos. E eu fiquei muito curioso, porque eu não estava lá, não vi vídeo, não vi nada. Que texto, né? Que música do Caetano você escolheu para cantar? Eu quero saber se a gente acha um assunto aqui, que eu tô curioso. O que você escolheu para recitar? Eu recitei o não identificado, sabe? E a minha maior dificuldade foi recitar sem cantar, né? Porque você fica, enfim, já tomado pelaquilo, assim, tentar fazer outras pausas, né? E foi muito legal esse evento, muito legal, muitas leituras lindas, assim, de vários poetas lendo, enfim. E é isso, é dar outra pausa, né? Dar outra entonação, é bem legal, assim. Por que não identificado? Eu já imagino por quê, né? Ah, eu acho linda essa música, tem essa referência, assim, enfim, disco voador, né? Que eu adoro esse tema, assim, como metáfora. Mas eu acho lindo, acho a melodia dela muito linda, né? É uma letra, enfim, concisa e profunda para mim, enfim, e trazer assim uma. Eu acho que ela também, acho que a maioria das letras, né? Eu acho que do evento, elas tinham uma, uma coisa mais dramática, né, do Caetano. Eu queria trazer uma leveza ali também, sabe? Um romantismo até, né, da música. Ah, fiquei curioso para saber como que você resolveu isso. Porque uma coisa que eu fiquei pensando quando saiu esse livro de letra dele é que fica essa coisa, né? Não, o poeta, e tipo assim, não, gente, é canção, né? Tipo assim, como que separa as duas coisas, né? Você vai cantar as músicas, né? O que você pensa disso? Não, então é isso. A dificuldade foi não cantar, né? Mas eu sempre, enfim, para mim música é muito letra, né? Então eu sempre eu começo a compor escrevendo, assim, escrevendo, Ah, é? né? Letrinhas, palavrinhas. Às vezes vem melodias antes, mas é a parte que eu mais gosto, assim, é escrever, é a letrinha e tal. Por que que eu tô
cantarolando isso, né? Qual que é o sentido disso? Então, eu me apego muito a isso. E aí, essa coisa de recitar as letras também é legal, porque é isso, é você tentar desvincular um pouco e ver o quanto se sustenta aquelas palavras, né? Sem a melodia. E eu achei que foi um exercício legal também, quando eu escutei também, aí vem de novo a escuta, né? Eu escutei o pessoal lá recitando, sem as melodias que são lindas, né, do Caetano. Aí você valoriza também as melodias, você fala, nossa, eu como artista lendo, né, aquela letra, como que eu ia musicar isso? Aí isso faz você também se conhecer um pouco, conhecer até as suas limitações também, os seus vícios, né? Foda isso. Putz, talvez eu fosse fazer uma melodia que fosse para cá e para cá e para cá, e talvez para um frevinho, ou não sei o quê. Mas olha para onde ele foi. Ele foi para outro canto. Então, foi bonito perceber isso também, assim, como um exercício de criação mesmo, né? Se eu fosse musicar, para onde eu iria e por que ele foi para aquele canto. E isso me fez valorizar ainda mais as melodias. O livro de letras dele me fez valorizar ainda mais as melodias que ele cria, assim. Que foda. E é legal isso que você falou, porque hoje eu estava ouvindo as suas músicas e eu pensei justamente isso aí. Tipo assim, eu falei, nossa, a Lulina tem uma habilidade de letrista que, assim, é uma coisa que às vezes eu falo que eu não quero falar mal de ninguém, hein? Mas eu sinto que, assim, a letra tá numa fase meio secundária, assim, no mundo até, assim, tá meio de canto. A música tá mais protagonista. Isso não é pior ou melhor, assim, é coisa de momento, assim, já esses movimentos acontecem ao longo da história da música, assim, a letra se sobrepõe, depois e tal. E eu fiquei, putz, aí legal, você falou isso, tipo assim, você dá um foco mais pra letra, e a resposta mais comum, acho que de quem é compositor, tipo, a letra é um negócio que eu arrumei pra encaixar ali, ó, fiz a música e isso aqui é só, você tá achando que eu sou um super poeta, só preenchi um espaço, né? Curioso isso. Sim, total. Pô, que legal. Aí nessa pergunta do Caetano, me veio uma segunda ideia, assim, eu sempre me senti meio colonizado. Você sempre gostou de música brasileira ou não? Eu queria saber um pouco da sua trajetória. Então, eu acho que eu comecei a ouvir, eu ouvi, assim, música brasileira, enfim, de casa, né, minha mãe, Ah, ouvindo, enfim, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, né, cresci ali naquele ambiente, e ela ouvia muito Elton John, enfim, que não é brasileiro, mas... então, eu nunca busquei tanto, assim, música brasileira era mais o que vinha chegando até mim e tal. E de aí na tabela. faculdade, exatamente. Na faculdade eu comecei a conhecer mais coisas, tipo um Cartola, né? Comecei a entrar um pouquinho mais no samba. E quando eu fiz alguns amigos aqui em São Paulo, quando eu comecei a mostrar minhas músicas aqui, aí alguns amigos começaram a me direcionar, do tipo, rapaz, como é que tu não conhece a obra de Tom Zé, por exemplo? Tu vai pirar, então, Zé, é mesmo, eu conheço uma coisa ou outra ali. Aí eles iam me aprofundando. Aí eu pirava, né? Lógico. Tom Zé, por exemplo, eu amo, amo, amo. Assim, eu acho ele gênio demais, assim. E aí é isso, aí fui conhecendo mais coisas, assim, mais graças aos meus amigos, enfim, jornalistas, músicos, que iam me apresentando, assim. Eu nunca busquei muito, mas eu tive a sorte de ter muitas pessoas queridas e geniais que iam por eu mostrar um Te interesse, aconselhando. elas iam ligando pontos assim. Mas como é que tu não conhece isso aqui? Ó, escuta esse disco aqui do Antônio Carlos Jocá, escuta isso aqui. Então, eu fui meio que absorvendo tudo, assim, que eu podia, né? Mas acho que é isso. Acho que se fosse para escolher assim, um artista brasileiro, é mais o Tom Zé. Mas eu passei por tudo, né? Como, enfim, interesse mesmo, Mutantes, Mas né? Eu tocava só que muito mais quando velha, assim. em Recife eu tocava, quando eu comecei a formar banda lá, a gente tocava as músicas do Mutantes, por exemplo. Deixa eu pensar, quem mais que a gente tocava naquela época? Isso é Erasmo, eu uma já coisa, gostava muito. isso é uma coisa que eu não tinha muita ideia. Na sua época em Recife, vocês tocavam mais covers, né? Curioso isso. Você foi se apresentar mais aqui em São Paulo, é isso, né? É doido isso, né? Eu não sei se era porque o interesse lá. Porque eu era do circuito indie, né, de Recife, e era muito pequeno mesmo. A gente se conhecia todo mundo, sei lá, acho que umas 20 pessoas. 50 pessoas no máximo. É sério. Era muito pequena, era antes até do pessoal do Coquetel Molotov começar a se organizar, que virou realmente, né, um festival grande lá.
mas eu lembro da turma do coquetel organizando uma festinha ou outra e tal, para a gente tocar. E era, sei lá, 5, 6 bandas, talvez. A gente brincava, que era o mesmo público para todas as 4, 5 bandas. Você toca gente... e depois vai para a plateia, né? Exatamente. Eu lembro de tocar assim, nos lugares bem apertadinhos, assim, que tipo, eu estava à distância de 2 palmos, assim, do público, né? E eu era muito tímida. E eu acho que até por isso eu demorei. Eu já tinha um disco caseiro gravado lá, escondidíssimo, assim. Eu não tinha coragem de tocar ele. Assim, eu tocava cover porque, enfim, todo mundo se interessava lá, era mais receptivo, né? Eu tocava Cat Power, tocava PJ Harvey. Então, né, o público já, que massa, já existia aquela conexão, né, de gosto, assim. Velvet. E no meio eu tocava uma minha, só para ver a reação, assim, sem falar nada. E Sem era falar nada. ótimo. Sem falar nada, jogavam assim. Aí eu via a É ruim cara quando da a pessoa galera. fala, né? Agora eu vou tocar uma autoral, todo mundo vai indo pro bar. É foda. E aí eu botava uma minha no meio ali, só para testar ali. E aí eu via assim uns caras meio estranhos. E eu botava de propostas mais estranhas, sabe? Com letras mais esquisitas, com arranjos mais experimentais. E aí eu via umas caras meio assim, todo mundo ouvia. E passava, Não né? E conheço aí. essa do Velvet em português. Não, mas era um público massa, assim, viraram amigos, né? Então, depois que eu vim para São Paulo, comecei a tocar mais aqui. Aí eu comecei a assumir minhas músicas aqui, né? Eu achei, assim, muito... O pessoal em São Paulo pedia por minhas músicas, né? Assim, quero ouvir o que é isso. Aí eu botava, na época, na Trama Virtual, eu vi um monte de gente me escrevendo, querendo ouvir mais, bota mais música. E eu, nossa, que lindo isso. Nunca esperei, assim, uma receptividade, né, desse jeito, assim. E isso também me levou de volta a Recife. Né? Agora um pouquinho mais corajosa para tocar minhas músicas, e estava lá o público e uma galera também muito receptiva. E, enfim, foi lindo assim, esse começo sempre me senti muito acolhida e com um público muito aberto assim, para ouvir as maluquices. Que foda. Como que foi esse primeiro período que você compunha, gravava e deixava escondido assim? Você também ouvi você falando isso uma vez, que você era, todo mundo saía de casa já e você ficava na sua casa, com livro, no quarto. Já era nessa fase que você escrevia e gravava? Tipo, como as pessoas te descobriram assim? Você foi pondo na internet, foram percebendo que você era compositora? Como que foi essas duas fases? Escrever as músicas e depois ir permeando elas para a internet a ponto de você falar, não, vou para São Paulo encarar essa carreira. Ou não teve nada disso? Como que foi? Olha, vou revisitar o meu passado aqui para lembrar, para juntar esses cacos e tentar entender assim. Certo. Porque para mim a minha história é muito aleatória, assim, meio caótica até com música. Porque eu lembro assim de ter esse violão ali no guarda-roupa, que era um violão que era da minha mãe. E aí eu lembro de eu pegar ele, eu começar a me interessar, a brincar com o violão ali, a aprender a tocar um pouco. Enfim, tinha uma limitação ali dos tipos de músicas que eu conseguia tocar e tal, e eu comecei a musicar alguns poemas meus ali, mas como um exercício musical mesmo, assim, eu nem imaginava, nem me via como artista criando. No começo foi bem isso, assim, eu pegava, eu via essa letra, eu vou brincar de criar aqui uma melodia para ela com as notas que eu aprendi aqui. E aí eu ia fazendo isso. Aí eu às vezes tocava para uma prima, outra, pequena, assim, morriam de rir, porque eram umas letras bizarras, assim, né? Enfim, brincando com coisa até, às vezes, de matéria da escola, né? Tipo, para eu decorar coisa, enfim, eu botava ali umas coisas de biologia, enfim. E começou meio assim, eu ia gravando, eu ia tocando, não tinha gravação, nada. E aí, Ah, não, não, ainda não. Aí na faculdade eu comecei a, né, trocar ideia com alguns amigos músicos também e tal. E aí eles se interessaram, não, como que são essas composições, não sei o que, e às vezes bebinha lá nos churrascos e tal, e aí você ia mostrando, o pessoal, pô, tem que gravar isso, tem que fazer uma banda, eu, não, que é isso, não sei o que. E aí começou a ter esse incentivo de amigos da faculdade, assim, o Med, o André Édipo era um amigo meu da faculdade que ele virou da minha banda, né? Ele, na verdade, formou a primeira banda minha em Recife e me convidou para tocar, assim. A primeira vez que eu fui para um palco foi com ele, assim, incentivo dele. Então, eu tinha essas composições, aí um belo dia eu resolvi gravar em casa, que aí foi um incentivo também de um grande amigo meu, ex-namorado, na época, era namorado, Philly, e aí ele tinha um gravador
no computador dele, assim, e ele falou, ó, é assim, ó, aperta aqui esse botão, começa a tocar e pronto. Aí eu, Acabou. Eu vou gravar, eu vou gravar. Aí, me deixa aqui, eu tranco o quarto aqui, eu vou pegar minha pastinha aqui de música, eu vou gravar. E aí eu criei esse personagem, Lulina, né? Na época era tipo, o disco era o Acoustique de France, que é um disco que eu finjo ser uma artista que não tinha nenhum público, nenhum interesse do Brasil por ela, e aí ela só fez sucesso na França. E aí o disco ele é gravado como se fosse uma Ao rádio vivo na francesa, França. ao vivo da França, uma rádio francesa, né? Porque lá eu era famosa. Assim. E aí Que bom que esse alguém te meu... reconheceu, né? Finalmente. Pois é, e aí era o Philly falando um monte de palavras aleatórias em francês, tipo abajur, não sei o quê, sabe? Tipo, e eu respondendo em português e dialogando com ele e apresentando as músicas. Então esse foi o primeiro disco que eu gravei, e aí fiz algumas cópias e distribuí entre os amigos, aquela mesma turma ali do churrasco, enfim. E aí é isso. Só que aí, anos depois, quando eu vim para São Paulo, eu descobri que esse disco já estava aqui, em São Paulo. Já tinham Então, umas pessoas que tinham como que foi cópias dele. isso? Não faço Você, ideia. você chegou aqui, você já tinha uma turma, você já tinha fãs, né? Isso que eu achei louco. E você não imaginava isso? Não imaginava nem a pau. Mas eu acho que foi essa turma do coquetel também, né? Que deve ter feito umas cópias e mandado, ou não sei, porque tinha uma conexão assim com o pessoal em São Paulo que estava fazendo música também, né? O pessoal da Trama Virtual. Enfim, quando eu vim para cá, eu acho que eu tinha já 2 discos, que era o Acoustique de France e o Cochilândia. E esses dois, algumas pessoas aqui já tinham. Aí eu lembro de eu gravar esses dois para o Maurício Tagliari, que era da YB, a pedido de um amigo meu, que ele falou, você precisa mostrar para eles, e eu morrendo de vergonha. Demorei meses para gravar, ai, que vergonha, essa coisa que eu gravei ali no quintal de Olinda. Não, mostre. Aí eu mostrei e, para minha surpresa, ele falou, vamos gravar um disco na YB. Meu Deus, jura? E mandou contrato, tudo. Meu Deus, e agora? Tipo, né? Ferrou. Ferrou. Tem certeza, vamos. E aí começou a jornada profissional, digamos, né? De eu me organizar para entrar em estúdio, um estúdio de verdade, bonitão, né? Na época que você gravava, que são os discos que você chama de clandestinos, né? Como que era? Explica assim para as pessoas que talvez não ouviram. Qual que era a produção desses discos? Tipo, assim, voz e violão, você editava as músicas, você colocava camada, porque hoje, né, tem software aberto, você toca melhor que no estúdio, assim. Você põe lá um filtro, aí você põe uma bateria, você monta uma sala. Você usava todas as tecnologias ou você gravava, tipo assim, microfonezinho, aquele microfonezinho, sabe, que tinha de computador antigo? E acabou um take só. Como que era? Olha, começo dos anos 2000, imaginem, tecnologia zero para mim, lá em Olinda era assim, o microfone daqueles que ficava presinho ali na base, né, de computador, e é isso, apertou o botão, toca o violão e canta ao mesmo tempo, tudo numa faixa só, ao vivaço, o que aparecesse de som entrava, né, esse primeiro disco, por exemplo, ele tem muito barulho de uma escola, que era vizinha, então tem um monte de criança gritando, Featuring. né, essas crianças já devem, né, ser jovens hoje, adultos já, enfim. São 20 anos, né? Eles já né? estão até casados já. Exatamente. Então, mas é bonito isso também, porque tinha coisa de barulho de casa, alguém que interrompia, perguntando se o almoço estava pronto, não sei o quê. Essas coisas eu acho que são lindas de ter registrado, porque eu às vezes escuto o passado, eu escuto exatamente o que estava acontecendo, né, naquela época. Então, tem disco caseiro, e esses discos eu continuei gravando ao longo do tempo, mesmo depois de entrar em estúdio, eles existem até hoje. E eles têm disco caseiro que eu não consigo nem ouvir. Assim, tem disco que eu começo a chorar quando eu escuto, porque tem muito registro de uma época que era difícil, ou enfim. E tem disco que eu gargalho, choro de rir, porque é isso, a gente estava sentado no chão do apartamento, alguém derrubou um drink e alguém xinga o outro, enfim, tudo isso está registrado ali atrás, nos cochichos, né? Tudo era captado, então vira um registro mesmo de uma época, e muito verdadeiro, assim, vira um registro de improvisos, né? Enfim, para mim é muito especial. Então, no começo era bem tosquinho, e aos poucos, né? Porque aí eu vim para São Paulo também, aí eu
eu usava o computador do Monstro, né, que é um grande amigo meu. Aí a gente brincava, tem um disco que a gente gravou que chama Bolhas na Pleura, que foi no computador da Shokawa, que é uma amiga nossa, e a gente brincava que as coisas modernas da Shokawa, a gente botou como crédito lá, porque era um computador melhor. Aí a gente já começou a aprender a distribuir as faixas, né? Não virou tão ao vivo. A gente, não, a gente pode criar aqui um teclado depois, a gente pode, né? Não precisa ser tudo ao vivo. Então, a gente foi aprendendo e experimentando, né? Juntos, assim. Que demais. Eu te conheci mesmo em 2009, assim, com Cristalina, né? Que é meio que uma coletânea dos discos clandestinos, e aí, não sei se é por isso, mas era muito forte, né? Que era um monte de música legal junto. E aí depois foi vindo, né? Tipo, tem esse EP, o Agamenon, o Patim, depois, aí você ficou um tempão sem fazer coisa. Eu queria saber desses dois momentos, assim, tipo, porque isso é uma coisa que eu tinha, assim, quando eu era mais jovem, assim, eu imaginava que a pessoa virava artista, ela era artista. Depois que eu fui conhecendo que tem pessoas que fazem outras coisas e também gravam. Então, tipo assim, quando você vai para São Paulo, você fica um tempo até gravar o primeiro disco, e depois que você já se estabelece, depois você passa período sem gravar tanto, né? Tipo assim, o que você fez nesse meio tempo? Eu tenho essa curiosidade. Olha, eu também preciso me lembrar, Vici, porque eu invento tanta coisa, tanto projeto. Nessa época, eu lembro que eu tinha inventado uns projetos também que era de composição colaborativa, por exemplo. Essa coisa de experimentar a internet, de ver como que a gente cria a distância com um monte de gente. Então, eu ia inventando, assim, um monte de coisa. Não é que digamos que eu espacei mais entre um disco e outro de estúdio. Mas no meio disso eu estava doidona ali, criando um monte de coisas e lançando também. Aí tinha outros projetos também de alguns amigos também que eu, né, parava de focar tanto em mim e ia participar mais de projetos de outras pessoas. Enfim, musicalmente eu nunca parei muito. E também tem a coisa o espaçamento também às vezes acontece, de épocas que você, para chegar num disco de estúdio novo, você precisa preencher, assim, percorrer um caminho muito maior para você sair daqui para esse, né? Sim. De temas mesmo, porque para mim os caseiros clandestinos, eles são quase como uma pontezinha ali, são as pedrinhas que eu vou de um para o outro, até chegar num de estúdio. Então eu vou fazendo esse caminho, assim, e aí neles eu vou experimentando, né, outras rotas, desvios, enfim. Então, nessa época aí, eu acho que eu fiz um monte de coisa. Teve esses discos aí de colaboração, teve, sei lá, teve tanta coisa, eu nem lembro Eu tô direito. vendo aqui, é quase um disco por ano, assim. Se for ver. Mas é engraçado isso, porque eu fiquei pensando nisso quando eu me dei conta que o Vida Amorosa que segue, volume 1, passou batido por mim, assim. Aí eu fiquei pensando, mas como que eu acompanho música e o disco passa batido? Aí eu fiquei pensando nessa dificuldade que é divulgar, né? E trabalhar. Aí eu fiquei pensando nessas duas coisas, até anotei aqui, né? Tipo assim, se a gente pegar a cena brasileira, ela parece mais firme do que na época que você começou, né? Tipo, em 2013, ser independente era outra coisa, né? E aí é engraçado, hoje parece mais firme, mas ao mesmo tempo parece que tá todo mundo mais atrelado a um mercado, a uma expectativa, tipo, de marcas e tal. Tipo assim, eu queria te ouvir sobre isso. Você percebe isso? Como que você se adapta a isso? Porque você pegou as duas épocas, assim, tipo. E eu sinto que você, sei lá, você não entrou nessa, assim, sabe? Você falou assim, não, vou me manter na minha. E isso traz, né, prós e traz dificuldades também, assim, tipo. Qual que é, assim, porque eu tô falando como leigo, né? Tipo, a gente fica acompanhando de longe, a gente não sabe qual que é a real, mas eu fico assim pensando, falei, putz, a cena independente tá mais firme, mas ela tá muito, tipo, talvez dependente do mercado, ou dependente, tipo, de lançar toda hora, né? Você vê, tipo, tem gente que lança música quase toda semana. É uma maluquice. O que você pensa disso? Queria te ouvir. Olha, isso é um papo muito profundo, assim, é uma investigação, não dá para cravar mesmo, assim, o que... Eu mudo de opinião o tempo inteiro sobre isso, eu tô Eu também. aprendendo, sabe? Tipo, é profundo, assim, porque eu peguei muito uma mudança de jeito até de divulgar também, porque eu lembro que quando Cristalina saiu, 2009,
a gente saiu na capa da Ilustrada e isso abriu muitas portas, absurdas, assim. Ainda era super importante naquela época, e hoje eu não sei se tem essa importância, porque, por exemplo, anos depois o Pantin também teve um certo destaque em jornais, na Folha, em vários lugares, e eu lembro de eu estava na padaria, assim, e alguém falava, Lulina, quando que lança disco? Eu tinha acabado lançado, sei lá, um mês atrás. Eu, gente, as pessoas que Mas já. gostam do meu som nem sabiam, assim. E eu peguei bem essa transição de redes sociais, que eu acho que mudou muito, assim, o jeito de divulgar e tal. Mas aí vem toda essa coisa dos algoritmos, de não sei o quê. Então, eu mesma, tem gente que eu sigo e tal, que eu não vejo há meses. Aí, de repente, essas pessoas aparecem para mim, né? Então, são realidades que são criadas. E parece que é má vontade nossa, mas não é exatamente isso, né? Não, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Nos impactando e aí e roubando nossa atenção. Então, eu também me Total. sinto mal, tipo, eu tô perdendo um monte de coisa. Mas o que me veio foi isso aqui. Eu fui impactada por essas, mas tem um monte de coisa que eu não vi ainda. Enfim, é muita coisa e parece que a gente não tem muito controle, essa é a verdade. Sobre o que é divulgado de verdade, sobre quem que está vendo isso, né? Então, eu acho que essa coisa de redes sociais mexeu bastante assim, em divulgações e até no peso do que os jornais eram para divulgação, tudo isso. E aí esculhambou um pouquinho assim, o processo. Ao mesmo tempo que a gente consegue encontrar muita coisa na internet, às vezes também a gente fica limitado por esse sequestro de atenção, né, das redes. Total. Então, eu não sei de verdade assim como que é o jeito mais eficiente, assim. Mas é isso que você falou, eu continuei fazendo, dando sorte de algumas pessoas me encontrarem ou não, né, ou enfim, serem impactadas ou não pelas coisas que eu estou fazendo, mas é meio uma incógnita, né, você vai fazendo e de repente alguém te descobre, aí de repente você vê uma outra galera falando de você, um povo jovem que nunca ouviu falar de você, descobrindo coisa antiga, é massa, assim. E eu acho que hoje em dia existe uma ansiedade geral, de novo voltando para o assunto escuta, né? A gente Boa. escuta pouco porque tá todo mundo muito ansioso, eu acho, de consumir, de receber coisa nova. Então, até o jeito de ouvir música mudou, né? Você vê o pessoal mais jovem, eu acho que nem tem tanto apreço por um álbum inteiro, né? Tem uma coisa de consumo de listas, né? De playlists, enfim, ao mesmo tempo que eu acho isso muito rico, porque não existe mais esse apego a um estilo musical, né? As pessoas escutam de tudo e elas se permitem passear, né? Não tem uma coisa da identificação, a identidade com o estilo. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco impaciente também, porque é isso, você não para ouvir, né? Um disco inteiro, às vezes, ou Pô, você não aprofunda, às vezes, né? isso que você falou é muito. Eu não tinha pensado ainda, que é uma coisa que agora me veio a imagem, assim, não sei se. Não sei, até tenho essa pergunta aqui, né? Queria saber como que era a sua época de escola. E você falando isso aí de música atrelada à personalidade, me lembrou que na época da escola dava para você dividir os grupos. Ó, aquele ali é os que ouve pop. Aqui é os roqueiros. Aqui tem os malucos. Ali tem os caras que não gostam de música, que é, né, que que o pessoal ficava meio de canto. Aí, tipo, você marcava as pessoas para. É. Eu não tô na escola hoje, né? Não sei como que é isso. Talvez até tenha, a gente não tá sabendo. Mas é louco isso, tipo assim, quando você consegue tipo, virar uma. Quando vira uma lista, essa parte de identificação muda para outras coisas, sei lá. Eu chuto aqui, que hoje deve ser, sei lá, o cara que. A turma do game, a turma do TikTok, sabe? Sim. Viram outros blocos. E a música tá ali meio de trilha, né? Tipo, é mais um mood, né? Tipo, hoje eu tô triste, vou ouvir um disco da Lulina lá, Deprê. Aí hoje eu tô alegre e vou ouvir, pô, o Madeirada. Só é 13. Você vai, você vai com. Você acha que é por aí? Eu E acho. qual que era a sua turma na escola? Quero saber. Ó, eu acho que é por aí, que hoje em dia eu acho que a música está muito atrelada a emoções, a momentos, né? Então, é isso, o povo se permite ouvir de tudo, e sem preconceito. Isso eu acho muito legal, né? Agora,
Na minha época de escola, rolava muito isso. Eu não sei se rola de novo. Eu tô que nem tu, assim, tô aqui achando E que é essa desse camisa jeito, do Ramones aí? Fala 3 músicas. né? Não, na época da escola tinha essa coisa mesmo da identidade musical, né? E um certo preconceito, tipo, o quê? Você escuta pagode? O que é isso? Eu, na minha família, eu tinha que ouvir de tudo, assim, porque minha família é muito musical, todo final de semana tinha uma cervejinha que eles armavam ali, os tios e tal, levavam guitarra, e a gente ouvia de tudo, então ia do Raimundos ao pagode, né? Enfim, e eu também brincava, às vezes tocava para o pessoal, de tudo, né? Tinha uma mistureba. Mas na escola, eu era da turma, como que eu vou dizer? Assim, meu melhor amigo, ele gravava cassetes para mim, assim, com Pixies, com Sepultura, com... Enfim, eu não sei se isso é rock alternativo, eu não sei o que é que se chamava na época, né? Mas é isso, eu ouvia Sepultura, Nirvana era a minha banda preferida na adolescência. Então, Tamo junto. Pixies também ouvia. Enfim, tinha essa... Eu andava com essa galera. Então, era uma camiseta assim de caveira que eu andava. Era uma coisa meio estranhinha, assim, para uma menina de Olinda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha Você minhas gostava de primas que a gente carnaval? ia. Eu gostava de carnaval e eu ia com minhas primas para show de pagode, anos 90 ali, só para contrariar e tal, um Raça Negra. Não tinha problema nenhum, gostava também. Mas de identidade, aí entra essa coisa na conexão mais íntima, eu acho que eu era mais dessa turminha aí do Nirvana, enfim, do Sepultura e tal. Fitinha caseira, saudade de gravar uma fitinha. Você chegou a gravar fitinha? Eu gravava bastante. Eu botava aquelas, né, Durex ali em cima para reaproveitar as fitas e gravava um monte de coisa em cima, enfim, gravava muito. Ouvia rádio, né? Só coisa antiga. É, antiguidade aqui. E aí é muito louco isso, né? Porque, tipo assim, eu passei meio batido pelo disco e faz mó tempo que eu queria conversar com você. Aí eu, tipo, aí fica essa sensação, acho que a Lully não tá fazendo nada. Aí você vai ver, não, tem um disco inteiro. E aí eu fui ouvir esses dias e, tipo assim, pô, eu fiquei de cara, assim, pela maravilha que é de letra, de som, né? Você me fez dar um Google em Bob Ross, assim, eu já quero ver um documentário sobre ele, que é bizarro. Então eu queria que você contasse um pouco a história desse disco, assim, porque, tipo, a vida amorosa que segue, e você vai falar de amor, assim, em vários, sei lá, subtópicos, né? Da desilusão a coisas mais, sei lá, aquela crônica, né? Tipo assim, um pedacinho do amor que meio que ninguém vê, assim, que só o casal tá sabendo ali que tá rolando. Então eu queria que você contasse de onde que de onde que veio essas músicas. Olha, esse disco foi uma surpresa até para mim, viu? Porque ele surgiu, ele brotou no meio de uma pandemia. A gente começou a conversar, eu e o Urso, começou assim, tipo, no meio da pandemia, a gente super triste, né, como todo mundo, aquela coisa, Você sabe, né? só me metendo ainda no meio dessa resposta, porque eu acho meio chato ficar perguntando, como foi sua pandemia, mas tipo, é meio inevitável. Tipo, se você foi das pessoas que ficou mais abatida ou mais tipo, beleza, e não tenho o que fazer. Como que foi? Eu fiquei abatida, fiquei triste demais, nossa, muito triste. E, enfim, mas é isso, né? A gente não sabe direito como reagir. Então eu respeitei, assim, passei por fases que eu ficava bem quieta, bem triste, né? Preocupada. Aí de repente aí tinha muitos convites na época, né? A época das lives, né? Todo mundo queria, me chama. E eu, nossa, desculpa, eu não consigo. Tipo, não estava pronta para, sei lá, ficar cantando, conversando, né? E fiquei mais quieta. Fui Certo. digerindo isso e aí tinha também muitos amigos artistas que estavam conseguindo compor, né? Criar, e eu, pô, que massa, que bom. Mas eu acho que eu ainda estou numa fase de ainda sentir, e permitir ficar quieta sentindo e tentando entender, né, as coisas. Mas aí, do nada, comecei enfim, conversar com o Urso, assim, sobre música, como é que ele estava também. Aí ele lembrou de uma música que a gente tinha feito em 2016, assim, que é Joanette Claire, né? A gente tinha feito essa música, a gente tinha começado a gravar ela e ficou abandonada ali numa gaveta.
Aí ele, pô, lembra dela? Vamos retomar ela? Vamos fazer esse exercício? Vamos, retoma aí, vamos. Aí ele refez ali alguns arranjos, eu gravei em casa a voz. Pô, fizemos uma música, que legal, massa. Ah, tem uma outra música que ele começou lá, não sei o quê. Aí ele dividiu comigo, legal. Comecei a fazer a letra, fiz. Aí em uma semana a gente tinha 2 músicas já. Eu, rapaz, eu fiz uma música aqui, aí comecei a me empolgar, comecei a fazer a música e mandar para ele, e aí ele ia gravando uma atrás da outra. Em um mês a gente tinha quase um disco. Eu falei, rapaz, a gente vai fazer um disco, não é possível. E sobre amor, que é um tema que para mim sempre foi muito difícil. Eu nunca assumi muito o tema amor, né? Vou fazer uma canção amorosa aqui. Eu sempre, sei lá, se Era os mais tirando poucos... uma onda, né? Pensando aqui Exatamente. em algumas músicas assim. Meu príncipe, que aí tira uma onda, né? Com essa coisa de o troco da Amélia, né? Ou até quando eu falava de amor, assim, tipo uma música que chama Me Gostar Música, era uma coisa mais escapista. Então, nesse disco, A Vida Amorosa que Segue, ele foi um grande aprendizado para mim, assim, de olhar para o amor, assim, e ver surgir, é isso que você falou, essa investigação de momentos. Então, sei lá, às vezes o casal tá querendo, às vezes a pessoa tá com o coração partido, ou às vezes a pessoa tá querendo valorizar ali os momentos juntos, que são mínimos e que a gente não percebe, ou às vezes tem a ver com vamos experimentar de tudo, né? Um poliamor. Então, eu fui brincando com esses Ou de temas. achar uma música, né? Tipo 0,0001, né? Você fala. Exatamente. Tipo, qualquer música representa nosso amor. Nosso amor é Aí você muito fala, pô, não bizarro. tem. Não tem. Então vamos fazer aqui. Então, foi assim, uma diversão, né? Não foi planejado. A gente foi, né, investigando, eu ia fazendo, mandava para o Urso, o que tu acha disso? Aí ele, nossa, eu adorei isso. Só que ele devolvia já com outro arranjo que eu nem tinha imaginado. Então ele pegava essas referências também. A gente acabou ficando numa referência bem Olinda, anos 80, meio city pop também. Então a gente, enfim, foi se divertindo. E aí, quando a gente viu, tinha um disco. E aí foi uma alegria enorme, assim, fazer esse disco. Né? O resultado dele também eu achei bem bonito. E o Bob Ross, né? O Bob Ross foi... Onde você encontrou o Bob Ross? Tá vendo? O Bob Ross eu vi Eu quase coloquei um. O nosso fundo geralmente é preto, né? E às vezes eu coloco umas imagens. Eu esqueci de separar, mas eu ia por um quadro do Bob Ross, porque as pessoas iam entender do que a gente está falando. Maravilhoso. Maravilhoso. Conta disso. Eu Eu vi que tem devia ter um pensado nisso para documentário botar sobre a aqui vida dele. atrás também um Bob Pode Ross. ser, pode ser. Não, então, o Bob Ross foi o seguinte, eu não conhecia ele, eu conheci durante a pandemia, também por causa de um mini doc que eu vi do New York Times, que apareceu, acho que no canal Arte 1, alguma coisa assim, estava assistindo e apareceu, rapaz, que coisa linda, me apaixonei pelo Bob Ross nesse trechinho do documentário. Depois eu vi outro documentário dele, que é até bem legal, assim, acho que é do Netflix, talvez, Eu acho que é enfim, que conta toda a Netflix. história dele. Isso eu vi só depois, quando eu já tinha lançado a música, mas foi essa faísca aí desse mini doc que eu vi, aí eu fui atrás dele, nossa, que coisa linda. Me apaixonei, assim, fiz até um post sobre ele, assim, enfim. E só. E ficou aí no ar, né, essa nova amizade aí. E aí, quando eu estava compondo com o Urso, eu lembrei de um poema que eu tinha escrito, bem curtinho, aí eu, será que eu não vou tentar musicar ele aqui? E aí eu peguei o celular e comecei a musicar no improviso, de quantos poemas preciso para fazer um livro. Então eu fui lendo o poema e do jeito que foi saindo a melodia, eu fui já gravando. E aí eu, falo com refrão, né? O refrão, porque o poema não tinha esse refrão, não tinha nada de Bob Ross no poema. Aí eu Bob Ross, é aqui que ele vai entrar. E aí eu mandei, eu queria que nosso amor fosse uma tela do Bob Ross. Né? E cantarolei isso, eu falei, meu Deus, esse poema estava esperando o Bob Ross chegar. Porque ele é o refrão para esse poema, porque é um poema sobre criação artística, sobre espontaneidade, que tem a ver com amor também, enfim. E aí, olha que doido. Eu gravei essa música no celular, né? E mandei para o Urso do jeito que estava. Só a voz ali no celular. Urso, o que é que tu acha disso aí, rapaz? O que é que tu acha? Aí mandei, ele já devolveu para mim um arranjo em torno dessa voz que eu gravei. E eu achei lindo, é o arranjo da música. Eu achei lindo, eu falei, meu Deus, eu adorei, é isso. Vamos botar essa música no disco, bora. E foi muito doido, porque eu não regravei essa música. Então, essa voz que está nessa música é a voz de celular
improvisando a composição. Então, depois eu até tentei gravar, só que aí você perde a intenção que da falta de objetividade, assim, sabe? Saquei. Uhum. E tem a ver com a obra do Bob Ross. O Bob Ross, ele tinha essa coisa do tipo de não existem erros. Vai pintando, vai aprendendo ali. Tem Então, uma hora que você escapa da métrica. Eu é, reparei é nisso. completamente aleatório ali. E não existe um beat ali, né? Eu acho que o Urso ele foi construindo em torno da música. Uhum, uhum. É muito Bob Ross isso. Tipo, é um improviso que vai se construindo e não existem erros. Pronto. É que eu não marquei, mas quando eu vi a música, eu acho que o primeiro refrão, depois quem tiver interessado, escuta assim, com atenção, mas tipo assim, tem uma vez, acho que na repetição você atrasa alguma coisa, eu falei, nossa, tipo, realmente, isso não dá pra você refazer, né? É. Tipo, agora tá explicado por que aconteceu. Que legal. Não, e tem uma coisa também de a entonação, né? Quando você vai cantar, é incrível como você passa tristeza, alegria, mesmo sem você perceber que tá assim. Já aconteceu de eu ir na YB gravar uma voz e aí o produtor falar, vamos gravar amanhã? Porque você tá triste. Eu não tô triste. Eu tô Eu tô super bem. feliz. Eu tô feliz. Não, você tá triste, você não sabe. Mas alguma coisa ali dentro no coração estava saindo na voz, né? Então, essa música do Bob Ross, ela é muito, é quase falada. Ia ser difícil eu repetir, né? Então, aí Total. vamos nessa, vamos do jeito que tá. Vamos. Engraçado, essas histórias. Né? Uma vez eu vi uma história do João Gilberto, que ele chegou também no estúdio. Tudo certinho, ele cantou, aí ele falou, aí ele saiu do estúdio, os caras, putz, erramos, fizemos tudo errado. Aí o João Gilberto chegou nele e falou assim, não, ó, é o melhor som de estúdio que eu já vi, mas hoje a minha voz realmente não vou gravar. E foi embora. Então tem que ser no dia certo, né? Voz é assim. É. Voz é isso aí. Uma coisa que eu queria saber, você falou um pouco da sua família. E eu queria saber um pouco mais, assim, né? Pai, mãe, não sei se você tem irmãos. Só pra gente entender, assim, de onde que vem a Lulina. Tipo assim, quem vê as suas letras fala, pô, a Lulina é meio maluca, curte tais assuntos, né? Te conhece só pelas letras, assim. Tem alguma explicação na sua família? Ele é o que sacou da cor. Eita, travou. Travou? Travou. Eu não ouvi toda a pergunta sua. Você travou no meio da pergunta. Eu perguntei da sua família, assim, tipo assim, se você. Se lá tem alguma explicação de quem você é, ou você escapou sabe, da curva familiar. Não, todo mundo é mais sério, mais formal, ou não é nada disso. Olha, deixa eu ver. A minha família, eu acho ela muito, muito massa, assim. Ela não. Eu acho que é menos deles serem diferentões, não. Eles são uma família super normal, enfim. Não tem nada de diferente, mas eu tive uma criação muito livre, assim, eu acho, sabe? De não ter muito. Da minha mãe, por exemplo, me permitir de eu pensar e querer ser o que eu quisesse, sabe? Ela nunca falou isso abertamente para mim, mas eu sempre senti muita liberdade de, sei lá, de escrever, de pintar, de me interessar por música, de Nunca te censuraram. nunca, sabe? De eu querer usar, sei lá, de me comportar de um jeito como Camiseta de adolescente ali, caveira. camiseta de caveira, né? Minha avó às vezes ficava meio assustada quando via uns posters, sei lá, de Fred Krueger ali no quarto, né? Mas nunca podaram nada, né? Então, minha família é isso, assim, a gente tinha essa coisa musical de encontros com os tios e tal, e de ser, enfim, a tradicional família olindense que gosta de carnaval, que gosta de festa, de cerveja, enfim, cantar muitas músicas. Mas eu tinha outros interesses e eles não me podavam. Então é isso, eu era a camisa de caveira ali, enfim. E aí eu acho que isso ajuda muito. E eu ia cutucar ali os livros de alguns tios meus, né, que às vezes minhas primas não tinham o mesmo interesse que eu, e tudo bem, eu ia lá e ficava lendo outras coisas, O que e te enfim. interessava nessa época? Eu ia atrás, enfim, sei lá, eu olhava a estante ali atrás
tem o meu tio Carlos, por exemplo, que ele tinha um monte de livros assim que eu achava interessante, assim, tipo Sartre, tipo Balzac, sabe? Esses nomes Só assim coisa leve. clássicos. Aí eu, adolescente, já ia perguntava, aí pegava emprestado com ele com o maior cuidado ali, porque os livros super, né, bem cuidados, bonitos e tal. Também ia investigar ali umas coisas, uns livros clássicos da minha mãe. Então eu gostava muito. Às vezes minha família ficava meio assim, porque estava rolando uma festa e eu preferia ficar lendo ali, quietinha, uns Dostoiévski da vida. Vem se Começando enturmar aqui, menina. Fica aí. tipo, né? Como é que você consegue ler no meio dessa bagunça? Porque eu lia, tava rolando um pagodão ali. E tudo bem. Aí depois eu ia lá ficar com eles. Então, eu acho que liberdade é uma coisa que foi muito forte, assim, de terem me permitido e incentivado mesmo, assim, de eu explorar o que eu quisesse. Assim. Eu lembro que eu gostava muito de desenhar, minha mãe me colocou, consegui uma bolsa de desenho em Olinda, ia fazer lá, eu criança ali, desenhando com os artistas, então sempre teve um incentivo, assim. Que foda. E eu queria saber, né, nessa investigação aí, uma pergunta que também você vai voltar para o passado e vir até hoje. A gente já falou um pouco disso, mas eu queria saber mais, assim, mais aprofundadamente da sua relação com a internet. Tipo assim, quando que você entrou pela primeira vez na internet e como você vê a internet hoje? A gente falou um pouco de redes sociais, mas saibam, pessoas, a internet não é só o Facebook e o WhatsApp. Tem site, a Lorena sempre caprichou nos sites. Então, tipo assim, o site dela é lindo, tem um monte de coisa. Eu imagino que se eu clicar aqui, eu tô de cara que o site tem um relógio, sabe? Só de ter esse cuidado de ter um reloginho ali, é uma coisa que ninguém mais faz. Então, eu queria uma mini palestra de 5 minutos de Lulina sobre a internet. Rapaz, olha, é isso, né? A gente chegou quando ainda era mato, né, mesmo, assim. Você tinha esperança que a internet... Não, a internet vai democratizar o Brasil. E aí, tipo, deu tudo errado. Olha, Ou você era assim, menos ambiciosa? eu não sei, eu tinha uma esperança, assim, né, de ser um lugar, assim, mais livre. Eu acho que o que estragou foram as redes sociais mesmo, sinceramente, assim, essa coisa de cercear Cercar. e de direcionar o que a gente tem que ver, né? Porque antes era isso, era tipo um campo aberto, né? Você ia lá e digitava e ia visitar, fazendo uma associação aqui, era como se a gente fosse na casa das pessoas, né? Os blogs. Eu te sinto muita saudade de blog. Então você ia lá no blog do fulano, é como você bater ali na porta, entrar, E aí? ler, escuta de novo, né? Ver o que a pessoa está passando e tal, sentar e ali nos comentários, tipo, tomar um cafezinho ali e depois você vai visitar outra pessoa. Então tinha essa coisa, né, do passeio, de você ir descobrindo. E hoje em dia as redes sociais é tipo uma vendidona. Você não tem tempo, você não escuta, você vai passando ali correndo, opa, e aí, beleza? Você não vai na casa de ninguém, você encontra na rua e só dá um oi e tchau, sabe? E para um monte desconhecido também, né? Pois Tipo, é. e um monte de propaganda também. Então, tipo, é o caos. É tipo, Dá pra né? gente fazer uma versão atualizada aí de Sinal Fechado do Paulinho da Viola, hein? Tipo, Exatamente, pensei nela agora. Então, eu acho que essa seria uma associação possível, assim. Então, eu sinto falta dessa tranquilidade da internet, assim, de você ir visitar. E eu lembro quando eu vim para São Paulo, eu tinha um blogzinho que eu escrevia ali como, né, o que eu estava passando ali de aperreio, as minhas viagens, um poeminho ou outro. E é isso, isso mantinha a minha conexão também com meus amigos em Recife. Eles iam lá e, né, viam como é que estava a temperatura ali, das emoções, depois me escreviam um e-mail e a gente conversava. Então, eu acho que era tudo mais tranquilo, assim. Eu sinto falta disso. E aí é isso. Tomou esse rumo, assim, que tem coisas boas também, né? Não vou reclamar, mas eu acho que tem mais coisas ruins, eu acho. De ansiedade, de comparações, sabe? Enfim, de essa coisa do sequestro da atenção, né? Enfim, de muito tempo, né? Que você gasta ali, às vezes não absorvendo muita coisa e não se envolvendo com ninguém, né? Só total, o vento no rosto ali das postagens, né? total. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso aí. Tipo assim, na mudança para São Paulo, porque, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo e eu nasci em São Paulo. Mas quando eu fui morar em São Paulo,
foi muito difícil, porque, tipo, você puxa um R ali que as pessoas, tipo, te olham meio torto. E aí, tipo assim, e acho que tem uma noção errada, tá? O que é o interior, né? Tem uma coisa, tem uma coisa. É uma cidade que, não sei se foi só comigo, mas ela foi difícil, assim, a recepção. Para você que veio de Pernambuco, tipo assim, como que foi a chegar em São Paulo? Assim, eu sei que tem muita gente, né? Tem uma comunidade aqui, então você pode se viver meio bem acolhido até. Mas como que bateu para você assim? Você falou, né, de pegar o blog, escrever dos apertos. Quais eram esses apertos assim? Como que a cidade te recebeu? Olha, eu acho que eu lembro que assim, a cidade em si, as pessoas com quem eu convivia na época e tal, eu me senti muito acolhida, assim, mas tinha uma coisa de independência, né, que eu não estava muito acostumada, que é cada um tinha a sua vida, que todo mundo era muito corrido e apressado, né, então eu sentia muita falta da coisa da família mesmo, né, enfim, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, em São Paulo, que em Recife não tinha, pelo menos na minha época lá, era você simplesmente aparecia na casa das pessoas. Em São Paulo você tem que ligar, marcar, né? Então tem uma coisa mais uma coisa mais, enfim, mais organizada. Tem Eu gente me que trabalha com agenda, né? Não, ó, novembro do ano que vem dá pra gente tomar uma cerveja. pois é, não tinha tanta espontaneidade, né? E eu não tinha muitos amigos. Eu tive sorte, assim, de ter um amigo que era um monstro, que morava aqui. Depois vieram alguns outros amigos de Recife para cá, e a coisa começou a ficar maior, assim, de círculo de amizades. Mas eu era muito tímida e eu ficava, né, mais quietinha. Então, tinha essa sensação de solidão muito grande, o que foi muito bom para compor. Né? Então eu pensava muito, sentia muito, aí pegava o violão e pá, fazia um monte de música. Então, ajudava de certa forma. Tinha essa coisa também do lado cultural que eu amava, É, né? isso No que eu ia te começo. perguntar, como que é você ir numa cidade que tem cinema pra caramba, exposição pra caramba? Nossa, eu ia muito, né? Festival de cinema, eu tava o tempo inteiro no cinema, enfim, indo show, né? Muito show legal. Em Recife também, eu já tinha esse hábito, assim, muito no cinema da Fundação lá, estava sempre com a turma. E aí aqui, só que aqui eu fazia isso mais só, né? E de novo, aí vem essa coisa da solidão. Então, tinha isso, e isso também me inspirava para umas músicas. Eu lembro agora de fazer música sobre a fila do festival de cinema, sabe? Tipo, dos seres armados com guia da Folha. Enfim, tipo, eu ficava, né, imaginando tudo isso como uma grande história vivida ali, enfim, de meio alienígena mesmo. Então, eu lembro que me inspirava, assim, era difícil, mas você vai dando um jeito de digerir, né, e se acostumando, e o frio também, né, o frio acabou, eu tenho a sensação que o frio está acabando, né, acho que é essas mudanças climáticas mesmo, porque Já era, né? na época eu sofria tanto, meu Deus do céu, com o frio, sofria demais, agora, né, tá mais tranquilo. Ou você se adaptou ou o mundo esquentou. A cidade que eu moro, por exemplo, a gente morava numa cidade mais fria antes, e aqui é muito quente. Eu lembro que eu não conseguia dormir quando eu mudei. Hoje eu tô de boa, assim, acho que o corpo uma hora acostuma. Talvez seja isso, mas que o mundo esquentou realmente, né? Acabou. É. Acho que a gente nem chegou a pegar a fase da Terra da Garoa. Isso aí já não existia mais, né? Mas hoje, muito menos. Eu lembro Ou que é seca ou é um toró. fazia 5 graus, eu lembro, assim, de passear pela Paulista ali, toda empacotada, enfim, e não tem mais 5 graus hoje, né, eu acho, Não sei tem. lá, Nessa resposta, uma curiosidade. Qual que é o seu lugar preferido de São Paulo? Assim, tipo, onde você vai se sentir bem? Aí passei por tantos, né, teve várias fases, assim, teve uma fase muito de museus, né, que eu me sentia muito bem ali indo no Itaú Cultural, na Pinacoteca, vivia visitando o museu, assim, enfim, também já foram muito tema de música, assim, Iberê Camargo, eu lembro de uma exposição que eu fui que virou também música.
Então, museus, acho que foi o lugar que eu mais, assim, o primeiro, assim, que eu me refugiava, assim, Certo. né? Era grátis, vários, então eu também, né, para economizar, ia lá e ficava meio que no meio de um grupo de pessoas mais sozinha, mas, enfim, sempre absorvendo coisas novas e pensando a respeito. Eu acho que é mais isso, assim. E, óbvio, também, enfim, shows, né? Assim, os lugares de shows, teve várias fases. Então, tem a fase da Casa do Mancha, por exemplo, que é um lugar que, né, sempre vai estar no meu coração, que eu, né, ia Pra quem não muito. conhece, era do tamanho do meu quarto aqui, ó. Tipo, que aqui tem uma parede, ó. E ali tem a outra, e esse era o Mancha. O Mancha é maravilhoso, assim, conheci ele num boteco ali na Augusta. Eu lembro dele me falando assim, opa, ó, eu tô montando um lugar que eu tô chamando meus amigos para tocar ali, todo mundo quer ir lá, não? Vamos. Vamos. Antes de, né, Casa do Mancha, vamos lá. E aí virou, né, esse espaço que lançou tanto artista e sempre me incentivou também a mostrar minhas criações lá, e sempre muito aberto a maluquices mesmo. Eu lembro que eu fiz um show no Mancha que era... Eu propus para ele, assim, música em cada canto, assim, da casa, sabe? Sem ser no palco. E cada um... E aí o público entrava e ficava completamente perdido. Para onde que para a gente olhar, assim, ficava o público no meio da gente, né? E foi lindo, assim, o povo suava, louco, olhando para um lado para o outro, não sabia para onde correr, enfim, foi massa, assim. Foi um Muito lugar bom. foda. Em Olinda, onde que eu vou e eu entendo a Lulina? Ai, olha, tanto lugar também, mas assim, um cantinho que eu gosto demais é a Bodega de Véio, que é em Olinda Alta ali, que é, enfim, você pega ali uma cervejinha, pega um queijinho do reino, fica ali num batentezinho, vendo a cidade, sempre que eu vou para lá, eu dou um jeito de sentar ali e observar só. Então é um cantinho que eu amo muito, assim, já fiz muito aniversário meu lá, enfim. Então, eu resumiria aí, mas tem vários, né? Vários. A própria Beira-Mar de Olinda, enfim, que foi onde eu fui, né, fui criada. Eu passei minha adolescência em Jardim Atlântico, então ia muito para a praia, naquela Beira-Mar ali. Então, passei também muito com minha mãe, né? Criança ali, ela no fusquinha dela, eu ali vendo a praia. Então, muitas lembranças, assim, muito de Olinda. Mas a gente já tá quase aqui estourando o combinado, mas eu queria te perguntar, talvez, da história da sua música, não sei se é a música mais conhecida, não. Tem várias aqui, mas pelo menos assim, se eu tivesse que apresentar uma música sua para qualquer pessoa, né, uma pessoa que, sei lá, nem gosta do seu gênero, assim, seria Nós, né? Que é uma música que foi regravada. Queria saber a história de Nós, pra gente ter isso registrado aqui. De onde que é essa inspiração? Olha, boa pergunta. Olha que coincidência, viu? Eu encontrei, inclusive, uma das inspirações de Nós, eu encontrei uma amiga minha semana passada. Eu não a via há anos e anos e anos. Ela é de Recife. Encontrei com ela, assim, na fila para entrar ali no festival. No Primavera Sound. E aí, Nós foi assim, ó. Nós foi lá em Olinda ainda. A gente estava conversando no carro dessa minha amiga, a Ju, sobre relacionamentos, né, sobre várias coisas, né, que ela estava vivendo, principalmente. Então, ela estava meio desabafando, e a gente conversando, enfim. E era muito legal, assim, as conversas com a Ju. Ela tinha um carro na época que tinha um teto solar, então a gente, né, às vezes abria, ia andando por Recife, Olinda, causando demais, e a gente, né, sempre estava junto ali. É uma grande amiga, muito querida. E aí ela estava, né, nessa fase e tal, e aí falando de relacionamentos e tal, e aí a gente começou essa metáfora, tipo, conversando. Putz, não, é um nó danado, né? Não, e aí não, é complicado, é um nó, não, e aí a gente começou a desenvolver, eu comecei, não, mas e a vida, é que nem a vida, né, a vida, não, a gente tem que desfazer os nós, porque senão é que nem a linha da vida. Eu comecei a viajar e ela olhou para mim e falou, nossa, isso é profundo, isso aí pode até dar uma música e tal, né, eu acho que eu vou fazer essa música, vou fazer. Mas você já sabia que era polissemia, assim? Você tinha essa...
Ah, não, assim, tinha, mas não conscientemente, né? Assim, Saquei. não fiz com essa intenção. Ela, a parte, né, da polissemia, ela não veio na hora, assim, foi mais a metáfora, né? Dela, da inspiração dela, assim, dela contando as histórias e eu vim com esse nós aí. Depois, que aí eu, né, em casa, umas semanas depois, eu peguei o violãozinho e aí veio toda essa construção, aí mesmo, da letra e tal, da música. Aí fiz assim, rapidinho e tal, muito inspirada pelas conversas da gente. E aí veio essa música. Aí depois eu mostrei para ela, ai, que lindo, não sei o quê, pá. E aí eu gravei no Acoustique de France, tava lá, era uma das músicas ali no meio, né? Tipo, que eu, né, não enxergava, né, tanta importância, assim. Mas foi uma música que ela teve um destaque de cara, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu saí na mídia, assim, foi porque a Mariana Aidar, não sei como, ouviu essa música, essa gravação caseira, e botou numa playlist dela, tipo, o que a Mariana Aidar tá ouvindo. E eu, meu Deus, fiquei chocada, assim, eu não conhecia ela na época, mas eu aparecia aquela gravação caseira de nós na playlist dela, né? Que coisa linda, tipo, fiquei muito tocada, assim. E ali foi a faísca, né? Só anos depois que a gente gravou na YB. E ela me trouxe muitas alegrias, assim, né? Ela foi massa, assim. Eu lembro que até, acho que a última vez que eu encontrei com o Maurício Pereira, ele até comentou de nós também. Ele, nossa, mas eu gosto tanto dessa música, eu acho que um dia eu penso, será, talvez gravar, não sei o que. Ai, meu Deus do céu, eu vou Lá amar se vem. você fizer isso, eu vou amar. Né? Ele é muito querido. Ele é muito querido mesmo. Um dos episódios mais longos da história do Telefonemas é com o Maurício Pereira, porque ele contou toda a vida dele pra gente. É uma das pessoas mais generosas aí da música brasileira. E Eu, agora, uma das mais generosas que eu acabei de conhecer é a Lulina. Pra gente terminar o nosso papo, Lulina, qual que é o seu livro favorito do momento? menina, essa pergunta é tão difícil. É, eu só fiz porque eu vi você postando livro no seu Instagram e eu tô curioso. Porque eu sei que ela é sacana. Rapaz, não pode. É muito. Eu gosto de ler, né? Enfim, vários livros ao mesmo tempo, até para variar um pouco da energia, né? Então é um livro de poema aqui, aí depois um livro mais cabeçudo ali, outro livro, enfim, mais de não ficção ali. Então, assim, se eu for te dizer qual livro, eu estou lendo um agora que eu estou gostando bastante, que chama Realismo Capitalista, Ah, do Mark sério? Fisher. Eu amo esse livro. Ele é muito bom, né? Muito bom. Então é um livro que eu acho que é fundamental, todo mundo deveria ler, né? Mas e ao mesmo tempo eu tô lendo também um outro livro que é de poesia. Ele está até aqui, ó, na minha frente. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Ó. Na verdade, esse livro já era para eu ter acabado. Mas eu vou segurando, porque é isso, né? É Ana Martins Marques, esse livro aqui é muito lindo. Risca essa palavra. E ele, eu já faz tempo que eu comecei a ler, mas aí eu vou guardando. Ai, meu Deus, eu não posso acabar ele, tipo, para ter esse ineditismo, né, da poesia. Então, enfim, acho que eu recomendo esse livro, recomendo esse do Mark Fisher. Deixa eu ver mais algum outro que eu estou lendo nesse momento também, que está até aqui em cima. Não, acho que já está bom, né? Vamos ficar só nesses aí. Fica. Não, tá bom, tá bom. Pô, só o Mark Fisher aí vai custar muitas horas para Não é? pra quem ainda não mexeu. Putz, na hora que você mexer ali, você não para. Tem até um meme, né, das pessoas que ficam bitoladas em Mark Fisher. Tudo é Mark Fisher. Olha lá o realismo capitalista. E aí você É. começa a ficar um pouco assim das ideias. Maravilhoso. Não, eu já emendei, eu já peguei o outro, né? O que foi lançado agora, né? O Assombrologias, né? O Não comecei Fantasmas da Minha ainda. Vida. É, forte também. Nesse livro eu sempre indico o prefácio do nosso amigo Amaury Gonzo, que é Gonzo, querida. Destruidor. Destruidor. Foi através de um tweet dele que eu vi, eu acho, que tinha lançado esse livro. É muito foda, é muito foda. E aí, só para completar esse momento de indicações da Lulina, e filme? Tem um? Menino filme. Deixa eu ver. Olha, tem que ser o mais atual, né? Assim, Ah, pode não, pode ser um.
Um que tá Não, guardadinho, assim. Porque senão a gente fica recomendando né, os do coração sempre, né? Os Lynch da vida, enfim. Mas, ó, tem esse filme desse meu amigo Fabinho, vou recomendar ele também, que foi o primeiro filme que eu vi pós-pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade, finalzinho da pandemia. É um filme sobre pandemia também, que é Seguindo Todos os Protocolos. E é um filme que, enfim, para mim tocou bastante, porque isso, ele é engraçado, ele é sobre a pandemia, ele é meio catártico, para mim foi, porque é isso, eu sofri muito assim durante essa fase pandêmica e, enfim, ele trata de todas essas noias que a gente tem, né, todos esses questionamentos e foi um filme que, enfim, minha primeira ida ao cinema pós-pandemia, então acho que junta tudo, né, e Dá uma mexe bastante. emoçãozinha. Uhum. Exatamente. Então, ele está no cinema Já, agora. já Filme. conecta ele pra gente conversar com ele aqui no Telefonemas, já. Fábio Leal é um grande amigo, com quem já inventei também bastante música lá em Recife. E é isso, acho que eu recomendo dele, assim, foi o mais recente que eu vi, assim, no cinema. Massa. Ó, tem um monte de pergunta aqui ainda pra Lulina. Perguntar sobre o livro dela, né? Que é maravilhosa, maravilhosa a ideia. E outras músicas eu vou guardar então para uma segunda conversa nossa, porque eu espero que a Lulina queira fazer uma parte 2 algum dia. Pode ser? Bora, rapaz, com certeza. Porque aí vem a pergunta mais indecente do Telefonemas, né? Que é assim, curtiu o papo? Eu adorei. Eu, por mim, ficaria a tarde toda aqui conversando com vocês. Que massa. Muito obrigada. Eu só não vou alongar porque realmente eu tenho um compromisso e eu estou ferrado. Mas tudo bem. Antes da gente encerrar, só lembrar todo mundo que para praticar aqui o jornalismo do futuro, né, que escuta as pessoas, que dá tempo para a gente e para vocês aí, precisa só de um apoio. E olha que louco, assim, não é muito, não é. A gente não vai virar um banco, entendam como quiserem aí. A gente não vai virar uma agência de publicidade também, entendam como quiser. A gente só quer ter o básico. E o básico, tipo assim, é R$3.000, uma coisa assim, R$2.000, para manter um podcast baixo. A gente está muito perto desse objetivo, a gente já tem metade dessa grana lá no Apoia-se. Então, se você puder dedicar R$5 do seu dinheirinho pra gente, vai ser uma grande ajuda e vai, tipo, possibilitar que a gente faça mais conversa, que a gente grave um dia a parte 2 com a Lulina, que a gente traga todas as outras pessoas, que a gente convença mais pessoas a vir aqui. Quem sabe que um dia a gente compra um estúdio e, né, e compra aquelas mesas, né? Tem que ter mesa para ter podcast, né? E microfones, né? Mas isso é outra coisa. A gente só quer o básico para fazer o que a gente acredita aqui, que eu acho que vocês também acreditam. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você acredita nisso. Se você não. O apoio-se, eu sei que é meio chatinho, tem que pagar todo mês, tem que associar o cartão. Aí você fala, pô, eu sou prático, eu sou moderno. Tem o Pix também, ó. Esse QR Code aqui, você vai lá e pá, dá um plau lá e chega um dinheiro pra gente que ajuda muito. Todo dinheirinho é muito, muito bem-vindo. Faz que nem os bolsonaristas lá, manda 10 centavos. A gente não vai ficar reclamando. Né? Vamos pegar o que tem. Tô zoando. Não, aí forcei muito a piada, foi muito longe, desculpa. Gente, é isso. A gente tá com episódios aí quase toda semana. A qualquer momento nas plataformas de áudio, a qualquer momento aqui no YouTube. Onde você tiver, dá like, 5 estrelas. Cada lugar é de um jeito, comenta. Dá essa força e sempre aquela coisa que é a maior moeda de troca pra gente é você indicar esse conteúdo para outra pessoa. Se você gosta da Lulina e quer, lembrou com o nosso papo de um amigo, manda para esse amigo, né? Não precisa postar lá na sua rede social para te piramidar o conteúdo, mas manda para um amigo que já vai ser bem legal. Lulina, muito obrigado. Prazer te conhecer. Sou seu fã há muito tempo e gostei muito. Eu adorei, viu, o convite para essa conversa. Eu adoro seus conteúdos. Então, muito obrigada, viu? Tem isso, eu descobri que a Lulina vê as minhas coisas no Instagram. Eu fiquei com a vergonha, mas ela falou que é bom, então vai ter mais. É muito bom. Boa. Valeu, turma. Valeu, Lulina. Brigadão, hein? Beijo. Beijo, até mais. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem ou qualquer momento. Falou. Tchau, gente.